Irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, amém? Hoje nós vamos compartilhar um estudo que tem por título A Maldade do Coração Humano. E o nosso texto base está no livro de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Vamos estar lendo a palavra de Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas que não têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina como ter bênçãos e como chegar até Deus, como tocar Deus para conseguir essas bênçãos que nós necessitamos. E o meio pelo qual você consegue o que você quer é através da oração, pedindo. Mas pedindo, a palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir como convém, porque a gente pede pelo motivo errado. Tem um conto que diz que um moço muito fiel a Deus, servo fiel, orou e pediu a Deus um carro. E ele estava sempre à disposição de Deus, à disposição do serviço de Deus. Mas quando Deus o concedeu a bênção de conseguir um carro, ele já não tinha tempo para Deus. Ele saía passear, uma hora ele não tinha chegado em tempo de tomar banho para ir ao culto, outra hora ele não estava disponível, ele jamais podia dar uma carona ao irmão que não tem um carro. Então ele não utilizou o bem ao qual Deus possibilitou que ele adquirisse a serviço de Deus. Você precisa ser disponível a Deus, com os seus bens, com a sua vida, com o seu bem-querer, com o seu amor. Você precisa disponibilizar isso a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus. A serviço do reino de Deus significa que você tem que disponibilizar isso a todos aqueles a quem te procuram, aqueles que precisam. Não negue ajuda. Você precisa amar a ponto de ajudar. Amém? Para que você possa ser amado. E a maldade no mundo tem raízes no coração humano. Em Tiago ele começa fazendo uma pergunta e respondendo esta pergunta com outra pergunta. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Com certeza, né, queridos? Vem do nosso próprio interior, vem as guerras. Nós mesmos formamos as contendas, os conflitos, à medida que nós queremos as coisas e não conseguimos. Como eu digo, querer não são coisas materiais. Quando nós queremos qualquer bênção e não conseguimos, isso tudo começa a guerrear dentro de nós. E se nós não conseguimos, nós começamos a nos desviar e a nos tornar cada vez mais distantes da bênção de Deus, porque começamos a maldizer, começamos a desobedecer, e dessa maneira nós vamos nos distanciando mais e mais das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é mau, que só sai do homem o que torna impuro, que tudo que sai do homem torna impuro, porque o coração do homem é mau. Pois interior do coração dos homens vêm maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e tornam o homem impuro. Todos esses e mais toda sorte de mal que você conseguir imaginar sai do coração do homem. Aí eu te pergunto, a sociedade que torna o homem corrupto ou é o homem que corrompe a sociedade? Queridos, falando em corrupção, é um dos temas mais atuais para a gente falar, né? Nós estamos vivendo os reflexos de uma corrupção absurda. Mas não vamos discutir política, eu quero te perguntar, por que tamanha corrupção? Qual era o objetivo de toda essa corrupção? Era enriquecer tudo para si. Querer, eu quero para mim, eu preciso ter isso, ter aquilo, fazer assim.
e foram corrompendo uns aos outros, e todos formaram uma teia de corrupção por conta de querer ter, querer ser. E isso acaba dando errado, porque em uma certa altura alguém não vai conseguir tudo aquilo que queria. Um consegue tudo, o outro não consegue. E aquele que não consegue começa a entregar a cadeia. E assim é nas nossas vidas, querido. A palavra de Deus em Mateus 7 diz: pedir e dar-se-vos-á, bater e a porta abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate se abre. E diz mais, diz que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas, qual dentre vós, né, o filho pedindo pão dará pedra? Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas e queremos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus que está no céu. Em Tiago 2, destaca os resultados da maldade do coração humano. Ele cita a cobiça, a inveja e o egoísmo. Haviam entre os irmãos grande desejo voltado para o ter. Eles cobiçavam coisas que não tinham, invejavam coisas que não tinham, queriam ter apenas para o seu deleite. Para exemplificar bem isso, Marcos 15:10 diz que está escrito: Pilatos sabia que era inveja que o chefe dos sacerdotes estavam, que era por inveja que eles estavam entregando Jesus para ser condenado. Esses homens invejavam a popularidade e a autoridade que o ministério de Jesus tinha perante as pessoas da Palestina e por isso queria tirá-lo de cena. Em Atos 5, de 12 a 8, há um outro exemplo, referindo-se agora aos apóstolos de Jesus. O texto fala sobre muitos sinais e maravilhas que os apóstolos estavam realizando entre o povo e o grande crescimento da igreja, que a igreja estava experimentando por conta disso, além da admiração que eles tinham por parte do povo. Movido por cobiça, inveja e egoísmo, as pessoas podem ser capazes dos atos mais terríveis, até mesmo irmãos em Cristo. É assim, imensurável o que uma pessoa, um ser humano é capaz de fazer por inveja e por cobiça, por cobiçar ter coisas, por cobiçar o que é do outro. É inimaginável, assim, o que o homem é capaz. Tudo que você imaginar ainda é pouco, perto do que o homem pode ser capaz de fazer por inveja, por cobiça. Então, nós temos coração, nós somos humanos, né? Isso, mas eu sou humano, Cris, eu sou falha, e isso está no meu coração, querido. Você é humano e falha, mas procure a santidade. Procure se aproximar de Jesus e ser mais parecido possível com Jesus. Procure isso todos os dias. Como? Através da oração, através da leitura da palavra, através do conhecimento da palavra. À medida que você conhece a palavra, o Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida e vai moldando todo o seu ser. Será que você tem sido solidário, prestativo, amoroso? Ou será que você tem pedido coisas para o seu próprio deleite e simplesmente isso? Aquele que quer alguma coisa deve pedi-lo a Deus com a motivação correta. Primeiramente, não cobice o que você não tem, não inveje o que o outro tem, mas sim peça a Deus o que você não tem. A Bíblia diz que Deus é nosso Pai, que um dos grandes prazeres que Ele tem é dar aos seus filhos o que lhes pedem. Há alguns textos bíblicos que nos mostram isso, como Mateus 7, que eu citei: pedir e dar-se, bater e a porta abrirá. Todo aquele que bate, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele, não é alguns, ou aqueles que vão no culto todo domingo, não é isso que a palavra diz. Todo aquele que pede, recebe. Aí tem condições para você conseguir receber, né? Você precisa ter uma vida com Deus, pedir pelo motivo certo, orar a Deus, falar com Deus, clamar. Você precisa se achegar a Deus, porque é para Deus que você vai pedir todas as coisas.
Em segundo lugar, não peça algo a Deus por motivos errados, ou seja, para satisfação e desejos egoístas, mas sim pela motivação correta. Tiago diz que aquele que pede por motivo errado não receberá de Deus. A Bíblia ensina que aquilo que recebemos de Deus serve para a satisfação das nossas necessidades e para a satisfação das necessidades dos outros. Ou seja, o que Deus nos dá deve ser usado em benefício próprio, mas também para benefício dos outros, para a solidariedade, para o exercício da irmandade. Queridos, é muito séria essa palavra, né? A maldade brota no coração. Não brota só no coração do homem, não brota só no coração da mulher, não brota só no coração daqueles que vêm uma vez só por semana no culto, daqueles que nem vêm à igreja, daqueles que não conhecem Jesus, não. Brota no coração de todos nós. É natural que quando a gente veja que alguém consiga alguma coisa que a gente quer muito, quando a gente põe o olho, cuide para quando você pôr o olho, o seu coração não falar, mas ela não merece, eu que devia merecer isso. Não falar, você pensa, mas pensar também, você pode pecar no pensamento. Antes, porém, peça a Deus, que a todos peça sabedoria a Deus para orar, porque você precisa ter sabedoria para orar e pedir de maneira que você seja atendido, de maneira que Deus possa te ouvir, porque Deus quer te abençoar, Ele tem bênção para te dar, Ele quer te dar, Ele tem prazer em te abençoar. O que impede Deus de te abençoar é você mesmo. É só você que pode impedir Deus de te abençoar. Sabendo disso, que Deus tem bênção para te dar, Deus quer te abençoar, Deus pode, só Ele pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Eu creio no impossível, eu não tenho dúvida de que tudo que eu preciso Deus vai me dar. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu tenho vivido, presenciado isso. Eu tenho experimentado isso das mãos do Senhor e eu quero que você experimente também. Eu quero que você experimente através da oração, eu quero que você ore, que você louve a Deus, agradeça a Deus por tudo, porque tudo que você tem é Deus que te deu. Você diz, não, mas eu trabalhei bastante, tudo bem. Você trabalhou porque Deus permitiu que você tivesse um trabalho e te deu saúde para trabalhar e permitiu que você adquirisse. Queridos, muito cuidado no que você quer. Queira ter na sua vida aquilo que Deus tem para você. Peça a direção de Deus e você vai ver que Deus vai mudando o nosso caráter, porque nós não somos capazes de parar, analisar e encontrar os erros. Muitas vezes nós não somos. Às vezes é muito notável, é muito claro isso, mas a maioria das vezes não. Então peça a Deus que te mostre, que te ensine a orar, que te ensine a pedir. Amém? E eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa e peça para que ela compartilhe com mais um. Veja bem, essa também é uma maneira de mostrar que você não é egoísta, que você foi abençoado por essa palavra e que você agora vai abençoar a vida de outra pessoa. Abençoe a vida de um irmão, de um querido, de um amigo, de um familiar, enviando esse vídeo. Vamos multiplicar a palavra de Deus sobre a face da terra, porque a palavra de Deus transforma, só a palavra de Deus transforma. Ela traz vida, ela traz transformação, ela traz saúde, ela traz felicidade, ela traz tudo. Nós precisamos o quê? Falar da palavra de Deus. Fale de Deus para as pessoas, conte o que Deus fez e faz na sua vida, porque Ele faz todos os dias maravilhas. Se você não sabe, porque você não parou para perceber. Porque você acordou, abriu o olho, Deus já está trabalhando na sua vida. Aliás, Ele trabalha enquanto você dorme. Então, querido, compartilhe essa palavra. Vamos espalhar a palavra de Deus sobre a face da terra e fazer desse povo mais que abençoado, porque só a palavra de Deus pode transformar toda e qualquer situação. Não é um novo presidente, não é um pastor diferente, não é um pregador diferente, não é a oração de um irmão muito usado por Deus. Tudo isso pode ser usado por Deus, mas quem pode transformar o mundo sou eu e você, através da graça, da bênção e do poder de Deus, que a todos é distribuído indistintamente. Creia, Deus pode transformar a sua vida, só Deus pode. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima lição, querendo Deus.